Fala galera! Hoje rolou o Vestíbula da Universidade Estadual de Ponta Grossa e nós vamos resolver as questões de física, 5 questões de física compondo a prova de conhecimentos gerais. A primeira questão é a questão de número 21, tratou da mecânica. E no item 1 diz: quando em um problema de cinemática for obtido para aceleração um valor negativo, isso será uma indicação de que o movimento é retardado. Gente, para que o movimento seja retardado, o sinal da aceleração e da velocidade eles devem ser contrários. Ou nós podemos considerar que o módulo do vetor velocidade ele está diminuindo. Então, conhecendo apenas que a aceleração tem sinal negativo, não permite concluir que o movimento é retardado. Portanto, incorreto, eu vou marcar aqui um F de falso. Item 2. Um balde que contém água, do qual despreza-se a massa, é colocado a girar em um plano vertical. A velocidade mínima que impede que a água não caia do balde não depende da massa de água contida nele. Lá no ponto mais alto da trajetória, né, quando estudamos o movimento circular, a menor velocidade é dada por raiz quadrada de r vezes g, onde o r é o raio da trajetória circular e o g é a aceleração da gravidade. Observa que a velocidade mínima realmente não depende da massa, não tem o m de massa aqui na equação, então não depende da massa, portanto o que ele diz é verdadeiro. Item 04. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois depende do referencial adotado. Sim. Porém, a trajetória de um móvel é um conceito absoluto, visto que será sempre a mesma, qualquer que seja o referencial. Gente, absurdo! Isso é um conceito básico lá dos primórdios da cinemática. Tanto o movimento como a trajetória vão depender do referencial. Dependendo do referencial, a trajetória pode ser reta. Dependendo do referencial, a mesma trajetória pode ser curva. Então, absurdo que ele propõe aí no item 04. Item 08 para encerrar a questão. A distância percorrida por um móvel e o deslocamento efetuado por ele são grandezas distintas. Verdadeiro. Sendo a primeira uma grandeza escalar e a segunda vetorial. Olha que belezinha. Deslocamento é uma grandeza vetorial, enquanto que distância percorrida é uma grandeza escalar. Então soma o 2 com o 8 e fecha 10. Partiu para a 22. No âmbito do ramo da termologia, denominado calorimetria, assinale o que for correto. Capacidade térmica é uma grandeza que depende da massa do corpo do qual está relacionada. Gente, a capacidade térmica é chamada de Czão, e o Czão pode ser determinado fazendo o Czinho vezes a massa m. O Czinho é o chamado calor específico que depende de cada substância. Então, a capacidade térmica depende sim da massa e tem um verdadeiro. 02. O calor específico é uma grandeza associada à substância, acabamos de comentar, que constitui um corpo e não a esse corpo particularmente. Corretíssimo. Eu coloco como exemplo o Czinho da água, o calor específico da água. Lembrando que o calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que para você variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius é necessário fornecer uma quantidade de calor igual a 1 caloria. 04. Considere que dois corpos de mesma massa, porém constituídos de substâncias diferentes e calores específicos distintos. Se for fornecida a mesma quantidade de calor para os dois corpos, podemos afirmar que o corpo que tiver maior valor de calor específico sofrerá o maior aumento de temperatura. Veja, Q é igual a mc delta T. É a equação que permite calcular a quantidade de calor sensível. A questão diz que a quantidade de calor é a mesma, a massa é a mesma. Aí ele diz, ó, o corpo que tiver maior calor específico, então maior Czinho. Quem tem maior Czinho tem maior dificuldade em aumento de temperatura. Então o que ele diz aqui é o contrário. Quanto maior o C,
menor o ΔT. Não marque o item 04. Item 08. A transformação de uma dada massa de água líquida para vapor chama-se de vaporização e só ocorre em uma única temperatura para cada substância. Não. Lembra do diagrama de fase que relaciona a mudança de estado ou relaciona os estados da matéria frente a uma temperatura e uma pressão. Então não depende só da temperatura, vai depender também da pressão, então é um absurdo o que ele propõe aqui no item 08. Então somou 0,3, questão 22 soma 0,3. Vamos para a questão 23. O sistema abaixo, que mostra dois blocos pendurados nas extremidades de um fio inextensível de massa desprezível e que passa por uma rodana fixa, chama-se máquina de Watt-Oud, sendo a massa A igual a 8 kg e a massa B igual a 4 kg. Assinale o que for correto. Então, essa é a situação. Eu vou aproveitar esses dados e nós vamos rabiscar aqui ao lado. Ó. A massa de B, a massa de B é 4. Então, o peso de B é igual a 40 newtons. O peso de A é igual a 80 newtons. Ah, professor, mas o tamanho ali tá diferente, né? O A não é maior do que o B. Gente, o desenho está fora de escala. Obedeça o comando da questão. Não olhe simplesmente para o desenho. Bom, já que a massa de A é maior, o A tende a descer. E se o A desce, o B sobe. Isso aqui é um sistema de blocos. Então, nós vamos pensar individualmente no bloco A e no bloco B. Então, olhando para o bloco A, ele é puxado para baixo, então a força para baixo é maior do que para cima. Ah, mas qual que é a força para cima? A força para cima é a força que a corda exerce. Lembrando que a força que a corda exerce chama-se tração. Então, nós podemos escrever que para a força resultante é o que o puxa para baixo, o seu peso, menos o que o puxa contrário, que é a tração. Como é que você encontra a força resultante? Lembra lá da segunda lei de Newton. Força é a massa, a massa dele é 8, vezes a aceleração dele, que eu não sei quanto é, que é igual a 80 menos t. Vamos destacar isso, que é a conclusão que nós tiramos aqui para o bloquinho A. Agora para o bloco B. O bloco B sobe, então a força que o puxa para cima é maior. E qual é a força que puxa para cima? A força da corda. Então nós podemos escrever que a força resultante é a maior, que é a tração, menos a contrária, que é o peso. Força resultante é a massa vezes a aceleração, que é igual a tração menos 40. Eu destaco isso, que é a conclusão que nós tiramos aqui do bloquinho B. Eu vou colocar a aceleração em evidência. Então eu tenho, ó, olhando para isso aqui, olhando para a situação do bloco A, a aceleração é 80 menos t, 80 menos t dividido por 8. Olhando para o bloquinho B, a aceleração é igual a t menos 40 dividido por 4. Gente, a aceleração é igual a aceleração, né? Então eu já vou igualar isso aqui, ó. E aí você tem que 80 menos t sobre 8 é igual a t menos 40 sobre 4. Eu posso simplificar esse 8 com esse 4 e aqui fica 2. Eu multiplico cruzado e aí eu tenho que t é igual a 160 dividido por 3. E 160 dividido por 3 dá aproximadamente 53,3 newtons. Volta para a questão e ele diz ali, ó, no item 01, os pesos dos corpos é de 80 e 40. Gente, olha que pegadinha, hein? Unidade de peso, peso é força, unidade de peso é o newton. Portanto, o que ele propõe aqui, ó, está incorreto. Não marque o item 1 falso. Ele zoou com a unidade. Item 2. A tração que o fio fica submetido tem um valor em newton que pertence ao intervalo, ou seja, está entre 53 e 54 newtons. Veja, nós acabamos de calcular que está realmente nesse intervalo.
pode marcar o item 2 verdadeiro. 4. Se os corpos A e B tivessem a mesma massa, o sistema poderia, ele está colocando uma condição aí, né? Poderia ficar em equilíbrio. Claro que poderia, sim. E o item 08, o módulo da aceleração adquirida pelos corpos é menor que 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, calculando a aceleração. Eu vou calcular a aceleração aqui, ó. Eu vou pegar esse termo aqui, feito? Nós já desenvolvemos isso, então vamos trazer ele para cá. A aceleração é igual a 80 menos o t. Calculamos que o t é 53,3 dividido por 8. Se você fizer 80 menos 53,3 por 8, vai dar algo aí em torno de 3, alguma coisa. E ele está informando que a aceleração tem um valor menor do que 4, portanto, verdadeiro. Então, só não marcamos o item 1, somando exercício 23, fecha 14, ok? Ao meu ver, essa questão era que desprendia mais trabalho, vamos dizer que era a questão mais complexa dessa prova. Feito, partiu para a 24. Sobre conceitos e princípios envolvidos no estudo da ótica geométrica, assinale o que for correto. Espelho esférico convexo tem focos virtuais. Gente, todo espelho convexo, a gente olha para a parte externa ali da esfera, né? Lembrando que o espelho esférico, ele deriva de uma esfera. Então, quando nós olhamos para a parte externa, sendo a superfície convexa, os elementos do espelho estarão lá dentro e a gente diz então que é virtual. Então, verdadeiro o que ele propõe. Item 2. Dentre as condições de nitidez de Gauss, temos que raios incidentes devem estar próximos do eixo principal e pouco inclinados em relação a ele. Lembra da equação de Gauss? 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para você usar essa equação, que é a equação de Gauss, você tem que satisfazer as condições de nitidez de Gauss. E ter raios próximos ao eixo principal e de pequena inclinação faz parte, então, dessas condições. Portanto, verdadeiro o item 02. 4. Quanto maior o índice de refração absoluto de um meio, mais refringente ele será. Gente, se ele tem maior índice de refração, ele é realmente mais refringente. Aliás, ser refringente é ter alto índice de refração. Quanto mais refringente, maior será o índice de refração. Verdadeiro. 08. Os espelhos convexos, a partir de objetos reais, produzem imagens direitas, reduzidas e reais. Gente, todo espelho convexo conjuga imagens de objetos reais, que a gente pode abreviar para VD-, virtual, direita e menor. Ele está dizendo aqui que é real, né? Então o item 8 não está correto. Somando, fecha 07. Esse é o gabarito para a questão 24. Partiu para a 25, a última questão, que diz o seguinte: o motorista em seu carro perfazem uma massa de 2.400 kg, movimentando-se em uma estrada retilínea e horizontal. Em determinado instante, o motorista aplica os freios durante 20 segundos, parando em um semáforo fechado. Sendo a força de frenagem aplicada igual a 480 newtons, assinale o que for correto. 01. A aceleração aplicada ao carro através dos freios tem módulo igual a 2 vezes 10 a menos 1 metro por segundo ao quadrado? Gente, para responder o item 01, vamos lembrar da segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser a força resultante, 480, dividido pela massa, que é 2.400. 480 por 2.400 vai dar 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, verdadeiro o que ele propõe no item 01. 02. O módulo da velocidade do carro no instante em que foi iniciada a frenagem era de 4 metros por segundo. Vamos calcular aqui, ó. Então, item 02
nós vamos usar a equação da velocidade para o movimento variado. V igual a V0 mais AT. Ele para, né? Então, a velocidade final é zero. Ele iniciou a frenagem com uma velocidade chamada de V0. Como ele está freando, então a velocidade tem um módulo que diminui, portanto é uma aceleração negativa. O enunciado diz que ele gasta 20 segundos para parar. Então, resolvendo isso, nós temos que a velocidade inicial é de 4 metros por segundo. Foi o que ele propôs no item 2, portanto, assinale. 04. A distância percorrida pelo carro durante a frenagem foi de 40 metros. Olha, para resolver o item 04, eu vou utilizar aquela equação bem conhecida chamada equação de Torricelli, que é uma das equações utilizadas no movimento uniformemente variado. Então a velocidade final dele é zero, né, porque ele parou. A velocidade inicial dele é 4, acabamos de calcular aqui no item 2, 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 0,2, vezes o ΔS. Logo, o ΔS vai ser 16 dividido por 0,4. Dividindo isso, nós temos 40 metros. Essa é a distância percorrida para que a frenagem aconteça. Verdadeiro que ele propõe no item 04. Item 08. O trabalho executado sobre o carro pela força de frenagem foi de menos 1,92 vezes 10 a quarta joule, enquanto o trabalho da força-peso foi nulo. Gente, o trabalho da força-peso é nulo sim, porque o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento é 90 graus, e aí sempre que o ângulo entre o deslocamento e a força é 90, o trabalho é zero. Mas será que o trabalho da força de frenagem vale 1,92 vezes 10 a quarta? Calcula comigo aí, ó. Então, item 08, nós temos que o trabalho corresponde à variação da energia cinética. Variação é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é zero, porque ele parou, né? Menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial vai ser mv² sobre 2. Lembrando que o m é 2.400. O v é 4, a velocidade inicial é 4. 4 ao quadrado dividido por 2. Resolvendo isso, vai dar menos, aqui o menos, 1,92 vezes 10 a quarta joule. Portanto, o item 08, ele é verdadeiro. Somando tudo isso, nós temos 15. Gente, essa foi a prova. Desejo sucesso para você e uma boa sorte amanhã.